E aí, gente, vocês já pensaram como uma pessoa faz para aprender tantos idiomas ao mesmo tempo? Vocês já viram aquelas pessoas que são poliglotas, que conseguem falar 10 idiomas ao mesmo tempo, 5 idiomas, 4 idiomas ao mesmo tempo? Então, eu vou contar alguns segredinhos para vocês de como é que essas pessoas conseguem fazer isso. Eu, pessoalmente, estou fazendo. Estou aprendendo japonês, espanhol e inglês. Eu já consigo falar inglês. Eu, graças a Deus, pude morar fora, né? Mas, assim, eu só morei no Canadá e mesmo assim tô conseguindo aprender outros idiomas, mesmo não estando no país de origem. Como é que eu fiz para fazer isso e como é que outras pessoas que eu conheci no Canadá fizeram para poder conseguir aprender tantos idiomas ao mesmo tempo, né? E então assim, eu pessoalmente tenho uma coisa que eu faço, coisas que eu vi outras pessoas fazendo. Eu vou falar aqui para vocês nesse vídeo como é que essas pessoas fazem e como é que eu faço também. Uma coisa que a gente precisa considerar é a maioria das pessoas que falam muitos idiomas, tipo 10 idiomas, 6 idiomas, elas não são fluentes em todos esses idiomas. Porque existem vários níveis de fluência e existem vários níveis de o quanto você consegue falar um idioma. Então você pode ser proficiente, você pode ser intermediário, você pode ser avançado. Então assim, a maioria das pessoas que sabem tipo 10 idiomas, o cara deve ser fluente em 3, 4 idiomas, os outros 6, 7, ele pode ser intermediário ou até iniciante. Só que assim, se você consegue usar muito bem o nível iniciante, você já consegue fazer muita coisa. Então, assim, dificilmente você vai ter uma pessoa que é fluente em 10 idiomas. Então, assim, muitas vezes quando a pessoa fala, nossa, eu falo, sei lá, 15 idiomas, cara, o cara é pica. Ele é pica, sim. Ele tá estudando muito idioma. Mas não necessariamente quer dizer que ele seja fluente e que ele saiba muito dos 15 idiomas. Porque, assim, o processo de aprendizagem de um idioma é uma coisa demorada. Que entenda o seguinte, pensa que no idioma existem muitas palavras, são muitas coisas que você tem que aprender para poder conseguir ficar fluente naquele idioma. Primeiro você precisa entender os conceitos de gramática, ou seja, como é que você monta, como é que você estrutura uma frase, uma sentença, né? Você precisa saber a conjugação dos verbos e o mais difícil de tudo, na minha opinião, é o vocabulário, porque literalmente você tem que saber o nome de muitas palavras, muitas palavras. Imagina saber 5.000 palavras no idioma, né? Você saber como é que chama, sei lá, um controle num idioma específico, saber como é que chama celular no idioma específico, saber como é que chama, sei lá, geladeira em 20 idiomas. É uma coisa muito louca isso, porque são muitas palavras. O problema dos idiomas, na minha opinião, né? E uma coisa que eu percebo que a maioria das pessoas tem dificuldade mesmo é o vocabulário. Não é nem você conseguir entender os conceitos de gramática, tá? Muita gente chora, mas se você... Uma gramática é uma coisa que, assim, ela é abrangente. Tipo assim, você estuda aquela estrutura gramatical, você consegue usar aquilo com muita coisa. Agora, com palavras, você simplesmente tem que saber a palavra para você conseguir falar aquilo. Você às vezes até consegue dar a volta explicando o que aquela palavra é, né? Quando você tem um nível alto no idioma e você não sabe uma palavra, você pode detalhar o que é aquilo. E você consegue se safar. Você não precisa saber especificamente daquela palavra, você consegue fazer uma explicação maior. Né? Porque eu posso falar o controle remoto, eu posso falar o bagulho que eu uso para mudar os canais de televisão, que também dá a entender que é o controle remoto. Mas assim, quando você fala bem o idioma, você tem que saber muita palavra. Então pensa um cara saber 10 idiomas fluentes. Cara, ele vai ter que saber, sei lá, 5.000 palavras em 10 idiomas. Isso é muito louco. Você tem que pensar em questão de tempo. Porque você pensa, em média, quanto tempo uma pessoa demora para ficar fluente no idioma? Cara, eu diria um ano. Para mim, eu consigo, né, dependendo do idioma também, de 1 a 2 anos, 1 ano e meio, para você ficar fluente, assim, mas fluente não ser proficiente, falar igual um nativo, mas para você conseguir ser fluente no sentido de você conseguir ter uma conversa sobre do dia a dia, você conseguir se expressar sem ter problema, você conseguir ter uma conversa fluida, porque isso que é ser fluente, é você conseguir conversar sem travar. Por exemplo, eu estou falando português aqui agora, eu não estou tendo que parar para pensar no que eu vou falar. Eu estou conseguindo falar normalmente com vocês. No caso, né, se fosse uma conversa, isso daqui é um monólogo, se fosse uma conversa, né, que se fosse um diálogo, eu estaria falando direto, mas uma pessoa estaria respondendo, sem pausas. Talvez teria a pausa só quando a gente fosse trocar o locutor. Mas, tipo assim, sabe, quando você está aprendendo idioma, você não sabe, às vezes você tem que parar para pensar, você fala devagar. Então, assim, você pensa que um cara, quando ele vai aprender 10 idiomas, é muito difícil esse cara, dependendo da idade dele, conseguir falar no nível absurdo. E você tem vários tipos de poliglotas. Você tem os poliglotas que gostam de se aprofundar muito em alguns idiomas. Você tem poliglotas que gostam de saber se comunicar em alguns idiomas, né? E tem os poliglotas que gostam de, sabe, de saber um pouquinho de nada só para experimentar o idioma e depois trocar de idioma.
Então, assim, geralmente os caras, quando eles estão aprendendo um idioma, primeiro o que eles fazem? O que funciona para você aprender um idioma? Eu falei 1 ano. Nossa, geralmente você vai para um curso, né? E o cara fala que o curso é de 5 anos. Como é que eu falei que é 1 ano? 2 anos no máximo vai para você conseguir saber bem? Cara, isso é bem simples, porque uma coisa que os cursos não fazem dificilmente você vai ter um curso que você estuda todo dia. A maioria dos cursos você estuda, tipo, sabe, 2 horas, 2 vezes na semana, 1 hora, 2 vezes na semana. Como é que os caras fazem para aprender tanto idioma? Pelo menos comigo é assim, né, que eu vejo outras pessoas fazendo. Primeiro você estuda um pouco de vocabulário todo dia. Então, por exemplo, você para 15, 20 minutos do seu dia para, por exemplo, usar um aplicativo e expandir o seu léxico, aprender o máximo de palavras possíveis, que quanto mais palavras você souber naquele idioma, melhor vai ser na hora que você tiver que falar, porque pelo menos você vai conseguir entender o que as pessoas estão falando, independente se você sabe gramática ou não. Porque assim, se eu sei, sei lá, a palavra como, sei que é um verbo, sei que é comer, e biscoito. Se eu falo biscoito como biscoito, se eu falar biscoito como, sou estranho. Mas vocês conseguem entender que eu estou falando que eu como biscoito, independente da ordem. Porque vocês conhecem as duas palavras, correto? Você conhece a palavra biscoito, você conhece a palavra como. Então, se você sabe bastante palavra, você consegue entender. E depois de um tempo escutando aquele idioma e estudando, independente da ordem das palavras, você não soubendo gramática, se você souber as palavras, você vai conseguir entender. Porque, por exemplo, se vamos dizer que, sei lá, eu estou falando um idioma que eu sempre falo biscoito como, não como biscoito. Eu sempre falo biscoito como, biscoito como. E você escutar isso muito, a repetição vai fazer você se acostumar com aquela ordem, e que aquela ordem vai fazer passar sentido para você. Então, você estudando muito vocabulário no idioma, vai facilitar na hora de você estudar gramática, porque você já vai conhecer as palavras, então não vai ser tanta coisa para absorver quando você for estudar a gramática, você já vai saber aquele vocabulário. Você vai ter que só aprender a estruturar a sentença, que é botar isso vem aqui, aquilo vem ali, sabe? E estudar gramática também, né? Obviamente, assim, mas não se atentar à gramática, porque o problema de muita gente é assim, gente, vou só estudar gramática, vou gravar todas as regras gramaticais. Só que acontece o seguinte, a gramática é um negócio tão complexo que você tem uma coisa que serve para 20 coisas, que é tipo assim, você fica com muita informação na cabeça. Então, sei lá, por exemplo, eu vou estudar a gramática X e vão me falar que o X serve para, sei lá, para dar uma ordem, vai me falar que o X serve para indicar algo, vai falar que o X serve para não sei o quê. Se você, quando vai montar a frase, você vai ficar, mano, pensando em todas as funções de X. E você não vai conseguir falar, porque ou você vai falar devagar, porque você vai travar, porque o cérebro vai ficar processando o que o X faz. Então o que você faz? Você aprende muita palavra, aprende gramática, mas não foca só nisso, aprende mais em falar a palavra e tentar falar e escutar bastante, né? Compreender bastante. E tomar cuidado para, de novo, não se tentar demais a gramática. E, sabe, e tentar a pronúncia, você é uma coisa que você pega escutando. Então, por exemplo, muitas vezes esses caras que eles são, sabe, 10 idiomas, o que esses caras fazem? Mano, às vezes eles gastam 1 hora por dia estudando um idioma. Às vezes até meia hora você consegue. E eles fazem todo dia, ou de segunda a sexta, quase todo dia. Aí os caras às vezes pegam, fazem um tempo usam aplicativos, usam programas que ajudam, por exemplo, o Anki, o Memrise, o Duolingo. Eles usam esses aplicativos para poder aprender mais palavras e depois eles podem assistir aulas, ler livros sobre os tópicos gramaticais. Então, assim, você faz isso sempre. O que te ajuda a aprender o idioma? É a constância. Porque, tipo assim, pensa o seguinte, você vai ter mais horas estudando inglês no cursinho, 2 vezes na semana, 1 hora, 3 horas, sei lá, vamos dizer que eu estude 3 horas uma vez na semana. Eu vou ter mais tempo assim, eu estudando 1 hora todo dia. Se de segunda a sexta eu estudar 1 hora todo dia, vão ser 5 horas que eu vou ter na semana. Se eu fizer um cursinho de 3 horas, vão ser só 3 horas uma vez na semana. E o negócio não é só a quantidade de horas também. Você pensa o seguinte, se você estuda um pouco todo dia, seu cérebro vai ter uma facilidade muito maior para absorver, porque você vai ter menos informação no dia, você vai ficar menos cansado, seu cérebro vai absorver aquilo muito melhor do que se jogar uma porrada muito grande de 3 horas com muita informação, muita coisa, sem você ter tempo de descanso. Então, assim, você estudando um pouco todo dia, você absorve melhor o conteúdo, você descansa menos, é menos estressante você estudar do que você estudar muito num dia só. E então a maioria desses caras fazem isso. Por exemplo, você pega um cara assim que, por exemplo, tem um cara que chama Kenna, ele tem um canal no YouTube, ele é americano. O cara fala acho que 8 idiomas. Ele fala essas coisas que eu tô falando aqui, tipo assim, por exemplo, o que ele faz, o que ele mostrou no vídeo dele que ele faz. Ele estuda os aplicativos, ele estuda geralmente o idioma por 6 meses. Ele fica em 6 meses estudando o idioma
todo dia, usando esses métodos que eu falei, e às vezes ele para. Porque em 6 meses, cara, estudando o idioma todo dia, ele já consegue falar muita coisa. Tipo assim, então, por exemplo, esse próprio cara, esse Kenan, que fala 8 idiomas, né? Ele não é fluente, ele é fluente em tipo 3, 4 idiomas. Os outros 4 ele sabe o básico, mas ele consegue, sabe o suficiente para se comunicar. Então, assim, cara, o que as pessoas precisam entender é: a gente consegue aprender qualquer idioma que a gente quiser. O importante é como você vai fazer isso, de que forma você vai fazer isso, como é que você vai chegar nesse objetivo. Você precisa criar um plano sólido e lógico que você consiga pôr em prática. Então, se você precisa criar um plano de estudos, uma rotina, que você consiga fazer com frequência e fazer sempre. O segredo para aprender o idioma são duas coisas: uma forma eficiente de estudar e a consistência que vai te levar longe. Então, assim, você não precisa ficar estudando uma quantidade absurda de horas todo dia, sabe? O importante é você fazer um pouquinho todo dia. Que, assim, gente, demora um pouco. 6 meses, um ano, é muito menos que um curso promete. Tem curso que fala que você aprende em 5 anos, 6 anos, né? Ainda é muito menos. Só que o curso você não tem que ir todo dia. Mas assim, vocês têm que entender também que não adianta você começar a estudar sabe, um idioma em uma semana, que você não vai ficar fluente naquele negócio em uma semana. É humanamente impossível. Por quê? Porque é coisa demais para você entender. Você tem que entender que o idioma é uma coisa que tem muita informação. Porque não é só você, sabe, entender os conceitos gramaticais, você também tem que saber as palavras. É muita coisa para lembrar. É muita informação, é muito detalhe. Todo idioma tem muito detalhe, tem muita exceção, sabe? Idioma é coisa de humanas, não é de exatas. Você sabe que 2 mais 2 é 4, sabe? Tudo nos idiomas, geralmente você tem uma exceção. Geralmente uma coisa serve para vários, uma palavra tem mais de um significado, sabe? Então, assim, e são muitos detalhes que você precisa de quê para você aprender? Você precisa de vivência, de tempo, você precisa, sabe, ter uma certa familiaridade com o idioma, e isso você consegue como? Falando, escutando. Por isso que eu digo que dificilmente você vai ter um cara que sabe 10 idiomas e ele é fluente em tudo. Porque é um processo demorado para você chegar no nível alto de um idioma. Mas agora, se você é uma pessoa que quer aprender um idioma, sei lá, para fazer uma viagem, você consegue fazer isso em alguns meses. É completamente possível. Agora o negócio é como você faz. Querendo alguma aula de inglês, eu tô aí, link na descrição.